Olá, ouvintes do YouTube Paradesporto Acessível da Universidade Federal de São Paulo, com apoio da Secretaria do Paradesporto. Nosso entrevistado é o professor Dr. Mário Sinin, diretamente de Fortaleza, no Ceará. No bate-papo de hoje será abordado o tema Formação de professores de educação física para trabalhar com pessoas com deficiência. Eu, Geisiane Mello, irei conduzir essa conversa que tem como objetivo discutir intervenção pedagógica junto à pessoa com deficiência através do paradesporto. Nosso entrevistado é formado em Educação Física pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, mestrado em Educação Física pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, doutorado em Ciência do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é professor adjunto no Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por essa conversa sobre o paradesporto. Seja bem-vindo. Viviane, eu que agradeço. Antes de mais nada, eu vou fazer a minha descrição aqui. Então, eu sou um homem, cabelo preto, pele clara, estou vestindo uma camisa azul com alguns detalhes em branco e o fundo é um fundo branco opaco. Então, eu quero agradecer também a oportunidade da gente estar conversando sobre esse tema que é tão rico e tão importante aí na área da pessoa com deficiência. Sim, nós agradecemos imensamente a sua participação. E nossa primeira curiosidade é, professor, sabendo da sua linha de pesquisa sobre o preparo dos profissionais de educação física para o trabalho com pessoas com deficiência, gostaria que você comentasse para o nosso público como você percebe esse processo de formação e o que é preciso para melhorar. Bom, Gilisiane, esse processo de formação ele já evoluiu muito, se nós pensarmos no início ali dos cursos de educação física. Mas ele atualmente ainda é um processo fraco, ainda apresenta algumas fraquezas, principalmente na minha visão, quando a gente considera dois pontos, a universidade e a sociedade. Quando a gente relaciona isso ali com a pessoa com deficiência, a gente começa a observar que muitas vezes a sociedade não está tão, a universidade, desculpa, não está tão atenta às necessidades das pessoas com deficiência. E automaticamente isso dificulta muito a formação. Então, só para a gente ter um exemplo claro disso, eu ministro minhas aulas e sempre nos semestres a minha primeira aula é mostrar o que é uma pessoa com deficiência por outro paradigma, mudando esse paradigma, mudando esse pensamento de a pessoa é um incapaz e aí tentando mudar isso para a potencialidade. E depois que eu sigo com os conteúdos. Então, nós temos falhas também na formação do ponto de vista dos currículos das universidades, de cursos de capacitação que tem também fora da universidade, da extensão. Então, assim, melhorou muito, até porque hoje nós temos pessoas com deficiência cursando, né, a universidade, e essas pessoas contribuem muito para mudanças, mas ainda é fraco esse processo de formação. E aí, na minha visão, uma das maneiras da gente melhorar isso é quando a gente realmente traz essa pessoa com deficiência, né, traz esse assunto para dentro de uma universidade de uma maneira mais ampla, não limitada a uma disciplina, limitada a um momento só no curso. Sim, sim. E que é uma falha, né? Se a gente for pensar, no caso da minha universidade, há apenas uma disciplina de 60 horas, né, um semestre, para falar do universo da pessoa com deficiência e esporte. É impossível, né, se a gente for pensar nesse vasto campo de conhecimento. Professor, como deve ser feito a introdução das pessoas com deficiência nas atividades físicas e no paradesporto? E qual o papel do profissional de educação física nesse processo? Bom, é importante destacar que, na minha perspectiva, eu vejo dois caminhos para que isso ocorra. Né? O primeiro Uhum, deles é pela escola. Nós sabemos que hoje em dia as crianças, adolescentes, a pessoa com deficiência, a entrada dela na escola, no ensino regular,
ou até mesmo naqueles casos que existe um ensino muito especializado, ele é uma porta para a gente desenvolver tanto as atividades físicas adaptadas quanto o paradesporto. Então, eu vejo Uhum. que a escola ela vai ser um ambiente propício a isso. O segundo é por meio de projetos, né? Projetos de prefeituras, projetos de órgãos privados, que vão complementar essa inserção da criança na escola. Porque a escola tem um objetivo claro, né? O objetivo de inclusão, o objetivo de ensino, e nesses projetos a gente consegue trabalhar de uma maneira mais específica, trabalhar com multi-atividades, com atividades específicas para cada grupo de pessoas com deficiência. Então, Uhum. essa relação eu acredito que é o caminho para a gente melhorar. O profissional de educação física, ele é uma figura essencial nesse processo. Ele vai ser importante porque ele que vai gerenciar todo esse processo de atividade física, de fazer essa pessoa com deficiência gostar da atividade física, gostar do paradesporto. E algo que é muito forte hoje em dia é que, quando nós temos, por exemplo, as pessoas com deficiência adquirida, muitas dessas pessoas não conhecem as modalidades do paradesporto, as modalidades esportivas para pessoas com deficiência. Então, ele também, às vezes, fica perdido e não sabe. Essa é a importância de existir esses projetos sociais, de cunho público ou de cunho privado, para que essa pessoa, assim que ela, no caso da pessoa com uma deficiência adquirida, assim que ela saia do processo de reabilitação, ela também tenha esse conhecimento e consiga ali se desenvolver de uma maneira geral. O profissional de educação física tem que entender que nesse processo ele vai não só ensinar um paradesporto, não só melhorar a questão fisiológica, de força, de flexibilidade, enfim, mas ele também vai estar trazendo essa pessoa para um ambiente que vai ser mais sociável e isso vai complementar o que eu disse anteriormente. A sociedade vai enxergar essa pessoa com deficiência e essa pessoa com deficiência vai contribuir para que a sociedade mude e melhore ali os serviços para ele. Sim, e é notório, né, a mudança, principalmente das pessoas que adquiriram a deficiência quando saem do centro de reabilitação e continua a prática do exercício físico, do esporte, né, a independência que eles criam e de pertencimento é extremamente evidente, assim. E eu falo isso pela experiência que eu estou tendo no rugby em cadeira de rodas, onde a gente vê a pessoa que acabou de sair do centro de reabilitação e aquele que está praticando a atividade há 3 anos, 1 ano até. Então, é extremamente interessante. E pensando nesse contexto, o que você considera imprescindível para um profissional que pretende atuar com esse público com deficiência em termos de características e competências? Antes eu vou falar que o rugby é apaixonante. Eu também trabalhei com rugby em cadeira de rodas e é apaixonante essa modalidade, é fantástica. Bom, Sim. respondendo sua pergunta, existem algumas características que eu acredito que são comuns do profissional para trabalhar nessa área. O primeiro deles é relacionamento interpessoal. O profissional precisa entender que muito dessas pessoas com deficiência vão chegar para ele, vão chegar com um laudo médico, com um laudo ortopédico, vão fazer assim, outros atendimentos na fisioterapia, na fono, até na psicologia. Então, esse relacionamento interpessoal é uma característica essencial para que ele consiga gerenciar todo esse processo. Algo que eu consigo, sempre falo com os meus alunos, sempre falo nas minhas palestras a respeito desse tema, é que esse relacionamento interpessoal também está relacionado com o nível de comunicação que ele tem, então ele tem que ser um excelente comunicador, é, principalmente porque ele vai precisar se comunicar com a família. Eu não vejo um trabalho com pessoa com deficiência se você não envolver a família nisso. Então, a família, para mim, é algo essencial nesse processo. E aí, essa habilidade de relacionamento com a família, com outros professores, com outros profissionais, para mim é uma característica essencial. A qualificação técnica, isso aí, e pedagógica, isso a gente não pode negligenciar. Hoje em dia, a gente não pode aceitar mais que um profissional de educação física
ou de qualquer área que estiver trabalhando com a pessoa com deficiência, ele tem atitudes como, eu vou fazer qualquer coisa porque ele tem deficiência. Não dá para a gente aceitar isso em 2022, né? Então, a qualificação técnica e pedagógica é uma característica essencial. Das competências que ele tem que ter, eu acredito que, dentre elas, estão a capacidade de planejamento, planejar as atividades, planejar as adaptações necessárias para cada grupo, né? E aí nisso a gente entra com a questão tanto do ensino, ali de modalidades, né, esportivas, como um processo de iniciação esportiva, quanto no treinamento. Então, precisa entender, né, precisa ter essa capacidade de planejar essas questões, identificar perfis e saber também fazer encaminhamentos para outros setores, como, por exemplo, conhecer que essas pessoas têm direitos adquiridos, então, o direito de ter o passe livre, e isso vai te ajudar, talvez, a que essa pessoa consiga se deslocar de um estado para o outro, para um festival, para uma competição. E eu acho que o essencial nisso tudo é a sensibilidade. É entender que, em muitos momentos, aquela pessoa não vai ter a resposta que eu espero naquele dia, naquela hora, então saber esperar, ter essa sensibilidade de enxergar aquela pessoa ali. Eu acho que essas são as características, competências necessárias. Sim, ter muita calma, né, também, até para compreender o espaço do outro, né. Eu percebo que quanto mais severa é a deficiência, mais, principalmente quando adquirida, e a figura do homem, né, eles têm uma dificuldade imensa de pedir ajuda, né, para colocar uma luva, para, enfim, manguita é uma dificuldade, mas isso, com o passar do tempo, vai se criando uma rotina e também uma questão de estou aqui por você, né? Além de professor técnico, enfim, estamos aqui compartilhando o mesmo objetivo. Sim, professor, em termos de formação, você acredita que são ofertadas disciplinas suficientes sobre o paradesporto nos cursos de educação física? Caso contrário, quais os caminhos ainda são necessários para melhorar a oferta dessas disciplinas nas universidades? Bom, Cristiane, essa é uma pergunta que eu te respondo com, talvez, assim, com muita certeza, assim, né? A gente não pode dizer certeza 100%, mas, assim, nós até fizemos, nós estamos com uma linha de pesquisa que está estudando justamente essa formação. Então, eu te falo que não, a formação que nós temos, ela não é suficiente do ponto de vista ali acadêmico para suprir as necessidades. Por que não é suficiente? Primeiro porque a gente tem disciplinas, igual você falou no início, com carga horária, é uma disciplina para trabalhar todos os conteúdos com uma carga horária, às vezes, reduzida, né? 60 horas está uma carga horária ali, vamos dizer assim, dentre as universidades que nós pesquisamos, está até uma carga horária alta. Tem universidade que tem 32 horas de carga Nossa, horária de educação física adaptada. Então, a carga horária não é adequada. Em muitas universidades e faculdades, nós temos ali o professor que, por incrível que pareça, às vezes ele não tem a experiência e a formação adequada para estar ensinando outros alunos. Isso ocorre muito constantemente, né? São poucas as universidades que realmente têm professores que vieram das experiências do paradesporto, da educação física adaptada, e que, vamos dizer assim, tem essa experiência para passar para os alunos. Além disso, a maioria das universidades não tem nenhuma disciplina de estágio, né, obrigatório ali para esse aluno se envolver diretamente com a pessoa com deficiência no ambiente esportivo. E muitas das universidades, saiu um trabalho interessante agora até, que demonstrou que não temos extensão também. Pouquíssimos são as universidades que têm extensão no paradesporto. Então, todos esses problemas, eles acabam gerindo uma falta de formação, né, ou uma formação inadequada. Eu esqueci dois pontos aqui, que eu vou até complementar. O primeiro deles, algumas universidades, essa carga horária, essa disciplina, ela ocorre no final do curso, no momento que o aluno muitas vezes está interessado no TCC, de se formar logo.
E nem todas as universidades têm uma disciplina optativa para complementar o conteúdo da obrigatória. Então, acaba que assim, todas essas questões vão contribuindo para a falta de interesse, para uma formação que às vezes ela é dada de uma maneira muito rápida. Qual que é a solução? O ideal. O ideal seria que existisse realmente uma disciplina para tratar dos aspectos gerais e que cada disciplina, por exemplo, prática, esportiva, futebol, futsal, atletismo, ele tivesse ali também uma carga horária específica para estar trabalhando com a pessoa com deficiência no esporte. Imagina, eu sou professor de disciplina de educação física adaptada e esporte paralímpico. Eu tenho experiência com futebol amputado, com rugby, brincadeira de corda, com a natação, com futebol de cegos, com futebol de PC. Mas e aí? Tenho experiência de fazer avaliação com basquete. Então, ficaria muito mais fácil o professor de basquete, por exemplo, introduzir as questões técnicas, táticas do basquete em cadeira de corda, as questões da regra, que eu que não sou específico ali daquela área. Então, fica com um conteúdo muito grande e o ideal seria a gente trabalhar teoria e prática. E nisso eu falo com essa relação entre as disciplinas, e também trazer o contato direto com essas pessoas com deficiência por meio de um estágio obrigatório nessa área e com atividades de extensão ali ofertadas para a comunidade ao menos geral. Acho que esse que é o caminho. Sim. E infelizmente ainda a gente vê muita resistência dos nossos colegas de falar sobre esporte adaptado, né? Ah, eu não trabalho com essa modalidade, não. Eu não trabalho com esse público, não. Só com pessoas sem deficiência. Nem sei por onde começa. Então, essa é uma fala bastante recorrente dos nossos colegas. E aquilo que você mencionou, é preciso buscar, né? É preciso estudar sobre o assunto. E agora, pensando o contexto escolar, professor, em relação à infraestrutura nas escolas públicas e privadas no Brasil, quais estratégias pode ser adotada pelo professor de educação física para contornar a falta de acessibilidade e como incentivar a prática do paradesporto nesse ambiente? Bom, é importante também que a gente entenda que a acessibilidade é um conceito mais amplo, não é um conceito que está relacionado com o direito do indivíduo. Porque em muitos locais a gente vê assim, que a pessoa ela preocupa com a acessibilidade estrutural, coloca uma rampa, coloca um elevador, mas esquece que a acessibilidade é muito além disso. É, por exemplo, eu ter uma placa da sala em braille, eu ter um intérprete de livros, igual nós temos aqui, eu ter outras estratégias, eu tenho uma carteira adequada para o aluno, para o usuário de cadeira de roda. Então, tem todo esse contexto que está também na acessibilidade. No caso do profissional de educação física, é engraçado que sempre a gente escuta a mesma desculpa. Eu não tenho material para trabalhar, eu não tenho adaptação para fazer. E assim, na realidade existem muitas possibilidades. Ele pode não ter um melhor material, mas ele tem. Eu falo que o professor de educação física, para responder a sua pergunta, ele tem que ser criativo. Ele tem que ter realmente uma criatividade e ter, além dessa criatividade, ele tem um relacionamento muito bom com a gestão escolar. Pensar em adaptações curriculares, adaptações da avaliação, adaptações da gestão de uma maneira geral, como que vai receber esse aluno e formar esses professores de educação física. Uma maneira de a gente desenvolver isso a gente tem um evento na escola, pode criar o Dia Paralímpico Escolar, o relacionamento com visitas de equipes esportivas. Então, ali naquele ambiente, ele vai ter que ter criatividade para fazer sempre adaptações de acordo com os níveis de deficiência que ele necessitar. Mas eu acredito sempre que é possível muito se fazer isso, né? Ter essa questão de acessibilidade na escola. É preciso ter sensibilidade, coragem, criatividade, tudo, né? Para tentar produzir uma aula melhor possível para todas as pessoas, para todos os alunos com e sem deficiência, né? Professor, infelizmente nosso bate-papo está chegando ao final, mas poderia nos dar duas dicas de materiais de literatura sobre essas temáticas? E, pessoal, já aproveito para vocês seguirem o Instagram do grupo do professor Mário Simin,
GEDAFA. A gente vai colocar o link, o IG, desculpa, na descrição para vocês terem um acesso. Bom, eu costumo falar dos clássicos, né? Eu acredito que o livro de atividade física adaptada, da professora Liliane Malberg, ela é um clássico no Brasil, então eu vejo que aquele livro ele tem um material muito bom ainda para ser utilizado e discutido nos cursos de educação física. Eu vou citar mais dois trabalhos. Tem um trabalho que ele está lá na revista da Sobama, inclusão de estudantes com deficiência em programas de educação física, adaptações curriculares e metodológicas, que é um trabalho da professora May Van Muster. É um trabalho que eu acho fantástico, eu passo esse trabalho para meus alunos, porque ele tem alguns direcionamentos de adaptações curriculares, né, e metodológicas para os professores de educação física trabalhar com pessoas com deficiência. E o outro trabalho que eu sugiro, e aí pegando um lado escolar e o outro lado mais ali do desenvolvimento do paradesporto, é um trabalho que a gente escreveu em 2019, que foi sobre a trajetória profissional de treinadores do contexto do esporte paralímpico. Foi um trabalho que está publicado na revista Movimento, e é um trabalho que a gente identificou, por exemplo, que esses treinadores que participaram dos Jogos Paralímpicos de 2016, eles tiveram o primeiro contato na universidade, em uma disciplina ou em uma atividade de extensão. Então, para a gente repensar realmente essa formação e talvez ter essas possibilidades aí para todos, né? E aí eu vou reforçar aqui o convite para seguirem nossa página no Instagram, o GEFDA, né, arroba GEFDA, né, que é Grupo de Estudos em Educação Física e Desporto Adaptado. A gente sempre está colocando material, sempre está colocando ali dicas, e fico agradecido daqueles que puderem seguir ali as nossas redes sociais. Com certeza. Professor Mário, agradecemos sua participação no projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Lembramos que nosso projeto conta com o apoio da Secretaria do Paradesporto. Não esqueça de assinar o nosso canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e estudantes, e lembramos que essa entrevista também estará disponível no Instagram, @cbpp22. Até a próxima.